Boa noite. Na última segunda-feira, o Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal que investigue a empresa Telex Free. Antes da PF, PROCONs e Ministérios Públicos denunciaram a empresa por crimes contra a economia popular. Telex Free e outras empresas como a Bebom, que teve seus bens bloqueados ontem pela Justiça Federal, são suspeitas de operar um esquema criminoso conhecido como pirâmide financeira. No programa de hoje vamos conhecer como funcionam as pirâmides financeiras e discutir os casos da Telex Free, da Bebom e de outras empresas do gênero. Para o debate nós convidamos Pierre Lucena, professor de Finanças da UFPE e editor do blog Acerto de Contas. Está conosco também Maviael Souza, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. E completa o nosso debate Cláudio Marinho, que é assessor jurídico do PROCON de Pernambuco. O público pode participar, a gente quer que você participe do programa com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e tem ainda o Twitter, que é @opiniãope. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar com o professor Pierre perguntando didaticamente como funciona uma pirâmide financeira. Como é que se monta uma pirâmide e como é que a gente cai numa pirâmide financeira? Bom, boa noite, Amônio, boa noite aos telespectadores da TVU. Veja, esse esquema de pirâmide é um esquema antigo, na verdade. O primeiro sinal de uma grande pirâmide que tivemos foi nos Estados Unidos no começo do século passado, e desde então ele vem se proliferando em alguns mercados, agora de maneira um pouco mais discreta, né? Ele não funciona na base apenas do dinheiro. Ele vem travestido de uma espécie de marketing conhecido como marketing multinível, que também tem uma modelagem um pouco diferente, mas as pirâmides funcionam dessa forma. Como é que funciona basicamente esse esquema? Você tem um produto e com esse produto você, na verdade, entra para essa empresa, você comprando um pacote desse produto, que era o caso, por exemplo, da Telex Free. Você entrava comprando um pacote de voz sobre IP. E você recrutava novas pessoas, e essas pessoas que iam entrando, na verdade, ela pagava por esse novo pacote, a empresa, então ela pagava para virar uma espécie de sócio da empresa. E esse pagamento que ela fazia, na verdade, era revertido tanto para a empresa, quer dizer, para o esquema, como também para a pessoa que tinha recrutado. E isso ia saindo, ia se formando uma pirâmide. O que entra, convida outro, convida mais gente. E convida assim mais gente, quer dizer, ele se sustenta com base nas pessoas que estão entrando. O marketing multinível é parecido também um pouco, ele funciona em esquema de pirâmide, só que ele tem um produto real. Por exemplo, tem uma empresa aí de roupa que que se diz marketing multinível, mas também participa desse mesmo esquema de convidando e as pessoas vão entrando, mas na pior das hipóteses, se o negócio falir, você fica com a roupa, né? No caso da Telex Free, não, você ia ficar com absolutamente nada, só com prejuízo. Então é basicamente isso, mas ela funciona nesse esquema, as pessoas vão se remunerando à medida que vai entrando novos sócios, novas pessoas, né? E o esquema básico para não cair nisso aí é basicamente o seguinte: se você precisa pagar para trabalhar, não entre, né? Esse é mais ou menos o recado. Eu queria perguntar ao promotor Maviael a respeito do que diz a lei brasileira sobre pirâmides financeiras. É crime montar uma pirâmide? Onde é que isso está tipificado? Em que leis, em que instrumentos? É crime contra a economia popular. Muita gente também tem isso como captação ilegal de poupança e, além da questão criminal, que crime contra a economia popular. É um crime que pode levar a pessoa para a cadeia, como um roubo, como algo pode ser assim. considerado lavagem de dinheiro, porque esse dinheiro muitas vezes vem de origem ilícita e abastece esquema ilícitos, como também a questão da formação de quadrilha. Isso muita gente entende que seria crime contra o sistema financeiro por conta dessa ausência de autorização dos órgãos competentes para que essas empresas operem no mercado financeiro, mas nenhuma empresa no mercado financeiro paga de retorno o lucro que essas empresas essas pirâmides, elas distribuem. Entendi. Que o produto, a bem da verdade, que eles negociam é dinheiro, retorno fácil e rápido. Em relação ao direito do consumidor, como é que esse tipo de organização, como é que essas pirâmides violam o direito do consumidor vigente no Brasil? Boa noite. Principalmente direito à informação do consumidor. Muitas vezes os contratos delas vêm numa linguagem muito confusa.
que dificulta, né, o entendimento do consumidor. E aí, como o Dr. Maviel disse muito bem, aquela promessa de dinheiro fácil, rápido e muito, é muito tentadora. Muitos sequer leem esse contrato. Entendi. Acho que no caso da Telex Free, pelo menos de tudo que eu acompanhei, há um problema também em relação ao produto que eles negociam. O produto, né? Também Perfeito. que eles negociam. O preço não condiz com Você não com conhece o mercado, preço, né? você não conhece quem vai utilizar, o valor do pacote, como esse pacote, que tipo de pacote de protocolo de voz ou protocolo de IP que as pessoas usam tanto. Você conhece algum desses da Telex Free comercializado? Não, eu acho que ninguém nunca ligou para mim. Pois é. Por esse tipo de produto. Comum, muito famoso é aquele o Skype, né? Que O é de graça. De graça. Se paga alguma coisa. Você paga por chamada, né? Inclusive, um dos pontos que houve na liminar da juíza lá do Acre, ela coloca que o próprio esquema da Telex Free incentivava, era muito mais lucrativo eu trazer novos adeptos do que vender esses pacotes. A vantagem, o retorno financeiro era muito mais rápido e melhor, atraindo novos investidores, novos adeptos, né, os divulgadores. O que Pierre deixou bem claro, né, que a pirâmide ela se alimenta com a entrada, Perfeito. com a adesão das pessoas trazendo capital novo. E o capital novo ele remunera o topo, os criadores do esquema, bem como as pessoas que estão formando seus níveis intermediários e assim vai sobrevivendo até que entre em colapso e quebre. Queria entender um pouco da história do blog Acerto de Contas com a Telex Free. Parece que desde o começo houve uma relação um pouco tensa. Eu queria ouvir a tua versão. Na verdade foi o seguinte, Aimone. Em janeiro, um aluno meu me mandou um e-mail perguntando se eu podia falar do que era a Telex Free. Eu não sabia o que era a Telex Free. Eu conhecia outros esquemas que tiveram, até porque eu estudo isso, né, na verdade, na academia. E a Telex Free estava surgindo, isso foi em janeiro. Eu escrevi um texto comparando com a Avestruz Master, né? Logo depois, um tempo, aí eu comecei a ver a extensão da Telex Free. A Telex Free tem no Brasil 1 milhão de pessoas. Veja, ela é a maior fraude financeira na quantidade de pessoas que já teve aqui. Girou aí, segundo a juíza do Acre, algo em torno de 6 bilhões de reais. Então, lógico, ele distribuiu para esses partícipes que também participam, pelo menos os que estão em cima do esquema, também participam da fraude. Aí eu escrevi um texto em fevereiro, falando que a Telex Free era a maior fraude financeira da história aqui do Brasil. E o Luiz Nassif, que tem o blog dele, publicou isso na quinta-feira, na sexta-feira, isso na quarta. Na quinta ele publicou meu artigo lá no blog dele. Aí na sexta-feira o blog dele subitamente caiu. E ele me ligou, colocou o blog no ar. Na segunda-feira cai o meu e o dele. Aí ele me liga e a gente começa a conversar e ele diz, Pierre, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. Aí o pessoal do Leajá, que é onde a gente está hospedado, eu conversei com ele e disse, olha, a gente está sofrendo um bombardeio de hacker profissional aqui, derrubou o site, está derrubando o Leajá. Aí eu disse, olha, o Nassif também está sendo derrubado. Aí o pessoal do Leajá agiu rápido, comprou outro servidor de ataque, só para aguentar o ataque, fez um investimento nisso aí, o Nassif ficou ainda um tempo, aí ele começou também a ir atrás do esquema, como funcionava também, e aí a gente começou a desmontar qual era o esquema. Porque a questão toda é que ele age, como o Cláudio disse, na base da desinformação das pessoas. Então, se você vai entrar num negócio desse, você vai procurar informação no Google. E era onde estava justamente, no caso do acerto de contas, colocado logo em primeiro tópico da Telex Free. Então, só para você ter uma ideia, mano, do tamanho da extensão do problema, no Acre, onde ele surgiu, 20% da população economicamente ativa do Acre está na Telex Free. 10% da população total do estado somente. Só para você ter uma ideia. E de cada 10 pessoas do Acre, 2 estão na Telex Free. Uma está na Telex Free. Cada 10 pessoas que trabalham ou trabalhavam, duas estão na Telex Free. E estavam, né? Porque a Telex Free fechou. E só para você ter uma questão da extensão, em 2 ambientes ele anda com muita rapidez, nas igrejas evangélicas e também nos militares, que é onde você tem, na verdade, comunhão entre pessoas. São grupos formados, onde há uma relação de confiança muito grande. E até eu fiz uma reportagem para a TV, uma TV evangélica de São Paulo, que ela estava alertando que já tinha pastor
convidando as pessoas para dentro do esquema e elas queriam desmontar aquele negócio, porque a igreja não tem participação nisso. Na verdade, são as pessoas que estão agindo lá dentro. Falta uma regulação maior e falta mais Estado brasileiro no controle, na fiscalização dessas pirâmides. Não só das pirâmides, desses golpes financeiros, mas também em relação a tantas outras coisas. Porque isso, a bem da verdade, se a gente traduzir esses atos de esperteza, isso é estelionato. Travestido de formas com a tecnologia moderna, vendendo produtos inexistentes ou produtos que não sustentam uma empresa no sentido clássico da palavra. São brechas que as pessoas encontram a utilização de marketing multinível ou de outro tipo de atividade econômica que aparentemente seria lícita, que dá aso a que essa empresa venha, de fato, captar dinheiro para se manter, pagar, retornar essa remuneração fantasiosa e, assim, cada vez mais atrair as pessoas. Necessita que o Estado brasileiro aperfeiçoe cada vez mais seus instrumentos de fiscalização e, assim, evite que essas coisas nasçam, cresçam e venham prejudicar 0,5% da população brasileira, por exemplo. No caso dos órgãos de defesa do consumidor, também há uma dificuldade em lidar com esse tipo de empresa, com esse tipo de esquema? Sim, como Pierre falou muito bem, eu gosto muito de dizer, existe uma tênue linha que separa uma pirâmide financeira de um sistema de multinível. Então, assim, o PROCON, principalmente aqui o PROCON de Pernambuco, recebeu muitas ligações de pessoas. E esse sistema Telex Free é seguro? Eu devo investir? Então, assim, o PROCON ele sempre se preocupou, então alertou a população que tomasse muito cuidado, porque havia indícios de ser uma pirâmide. Fizemos um trabalho, até utilizamos muito o blog do Acerto de Contas para captar essas informações, que resultou num estudo sobre a Telex Free, onde a gente encontrou diversas irregularidades, principalmente no contrato de consumo, cerca de 16 irregularidades que ofendem o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, no contrato de quem acabou de entrar para a empresa, que virou divulgador da empresa, tem pelo menos 16 pontos que são ilegais do ponto de vista do direito do consumidor. Do ponto de vista consumerista. Inclusive, no contrato, o único ponto em que encontramos o pagamento dos divulgadores seria na taxa de adesão. Não encontramos outro instrumento, outra ferramenta que trouxesse uma sustentabilidade ao negócio. E aí a gente emitiu esse estudo e encaminhou à Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E aí a Senacom tomou as providências e recentemente também o PROCON Pernambuco entramos com um processo administrativo de ofício contra a Telex Free. Ela não é a única empresa que surgiu recentemente e que opera nesse formato, né? Tem outras também que, eu citei a Bebom, eu acho, né? Bebom. Que teve as contas bloqueadas. Isso, mas tem outras, não? Tem outras, né? Tem outras. Veja, eu tenho recebido muita demanda para analisar, porque a questão toda, que é o que Cláudio falou, a diferença é uma linha tênue entre o marketing multinível e as pirâmides financeiras. O que é marketing multinível na prática? Não, na prática é como, o maior exemplo é a Herbalife. Você, na verdade, compra um produto, e você recruta novas pessoas para comprar aquele produto. Na verdade, você tem como se fosse um clube do livro. Você tem a obrigatoriedade de comprar aquele produto todo mês. Nos anos 90 tinha a Amway, é mais ou menos mais ou menos funciona. A Amway, pronto. Aí o que acontece? Para remunerar a rede, porque as pessoas ganham em cima das outras pessoas também, isso tem que ter dois fatores. O primeiro, que a remuneração tem que ser decrescente à medida que a rede vai distribuindo. E o segundo ponto... Ou seja, o primeiro ganha mais, o de baixo ganha um pouco menos. Ele tem que ser uma curva assim, de certa forma, que não ultrapasse o 100% do que é o produto. E a outra coisa é que a margem do produto
tem que ser suficiente para alimentar essa rede. E aí o marketing multinível, na verdade, ele é um péssimo negócio para quem entra, porque o produto é caro, para poder remunerar a rede toda. A Herbalife mesmo, o produto custa 50 e poucos reais e o produto similar na farmácia custa 15, Mas 12 ele tem reais. que custar 50 para remunerar o de cima Pra e o de remunerar cima o e o de então. cima. Ele é um péssimo negócio. Mas a diferença entre o Herbalife, por exemplo, é que ele vende uma ideia, a ideia de você ficar magro e tal. Você participa de um clube, por isso que ele conseguiu se sustentar durante tanto tempo. Eu tenho recebido muitas demandas para analisar se é ou não um esquema de marketing multinível ou uma pirâmide. E, basicamente, se você fazendo a conta, você percebe. Você tem 3 aí, a Bebum, que eu analisei, a Bebum, a Priplis, essa é a pior, essa é sensacional, essa aí paga 60% de remuneração ao mês. Acho que acho que só quem paga isso é o monopólio de tráfico de drogas e alguns bolsos, porque se tiver uma concorrência no tráfico de drogas, é assim. E essa é genuinamente pernambucana. Essa é genuinamente pernambucana. Peraí, Pernambucana. você fala em 60% ao mês, então quer dizer que se eu entrar com 100 reais... Você ganha 60 hoje e 60 no mês que vem, durante 12 meses. Isso dá alguma coisa em torno de 137 milhões de % em 5 anos. E eu vendo o quê nessa empresa? Então você entra lá e responde Responde umas as perguntas perguntas. bobas, um negócio 4 ridículo. perguntas por 4 dia. perguntas. É uma bobagem. Se errar, não tem problema, ganha do mesmo jeito. É ridículo. Então, a Priplis, a Bebum e a Mas Telex, há as outras 3 surgindo, basicamente são pirâmides financeiras mesmo. Tem outras, a Cidiz eu não avaliei. Cláudio sabe até da existência de outras. Chegou a mais nova, né, que é a Black Devil. Black Devil, tem a Cidiz, tem a Multiclick, essas eu não analisei, então não posso dizer se é ou não é. Realmente eu não analisei, eu tinha que pegar o contrato, ver se eu estou não observado agora. A Cidiz já está sob investigação, acredito, em São Paulo e na Bahia. Mas eu não posso afirmar com certeza que é ou não é. Ela aparenta mais ser uma empresa de marketing multinível, que eu disse, olha, não é um bom negócio, mas ela é diferente de um esquema de pirâmide real. Agora, como eu disse, eu não analisei, não posso dizer ao certo. A Multiclick, o Procon analisou o contrato dele, encontramos também irregularidades e possivelmente faremos um procedimento administrativo até para poder colher informações. O que é interessante é que com a Telex Free, ela foi novamente notificada agora para apresentar documentos. Tivemos reuniões com representantes da Telex Free e, assim, eles apontam a sustentabilidade do negócio. Contudo, até hoje, não apresentaram qualquer documentação que provasse isso. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta a debater como funcionam essas pirâmides e como a gente pode se proteger delas. A gente quer que você participe do programa e a gente tem 3 canais. O e-mail é opiniãotvu@gmail.com, o telefone é 3423-6836 e o Twitter é @opiniãope. A gente vai voltar em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Pirâmides Financeiras. Participam do programa Pierre Lucena, professor de Finanças da UFPE e editor do blog Acerto de Contas. Está conosco também Maviael Souza, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. E completa o nosso debate Cláudio Marinho, que é assessor jurídico do Procon de Pernambuco. Você também é nosso convidado, a gente quer que você participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente já tem aqui uma série de perguntas do público e acho que essa é uma oportunidade interessante de esclarecer um pouco das dúvidas do público com pessoas que estão por dentro desse tema, né? A primeira pergunta que chegou para a gente foi a de Rubens, do bairro de Casa Amarela. E ele pergunta, existe alguma possibilidade dessas empresas, como a Telex Free, serem legalizadas? Existe alguma perspectiva de que elas se tornem negócios legais, negócios aceitos pela justiça brasileira, pela lei brasileira? Eu queria ouvir o promotor Maviael a respeito disso. Nenhuma pirâmide, eu acredito que ela pode ser legalizada, salvo essa questão do marketing multinível, que tem um funcionamento estranho, dá prejuízo, que o produto que vende
economicamente caro, mas esse tipo de pirâmide que tem por objetivo, esse tipo de empresa que tem por objetivo captar dinheiro dessa forma, não. Por exemplo, os bancos, o Bradesco, o Itaú, esses grandes bancos não operam dessa forma. E o produto deles é dinheiro, em forma de diversos produtos. Dinheiro em forma de poupança, que ele capta para investir em outras coisas, dinheiro que ele empresta e daí fabrica dinheiro. Só conheço o Banco Central que fabrica dinheiro. O resto é ilusão. E dinheiro custa. Acho que é importante a gente chamar a atenção para o fato de que no mundo todo isso é crime, né? O mercado financeiro é um mercado altamente controlado. O Banco Central realiza a fiscalização, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério Público Federal atua nas questões de crime, nas questões também que atentem até contra o direito do consumidor, o Ministério Público do Estado também. Há diversas comissões, há diversos órgãos que podem interagir para evitar que pessoas, que golpistas, que pessoas que não, empresas que são montadas com outra finalidade venham atuar nesse mercado. E é o caso típico desse tipo de organização. A gente tem um caso famoso que ocorreu em 2008, eu acho, nos Estados Unidos, do caso o Madoff, né? Que ele foi preso e foi condenado a cumprir 150 anos de prisão por um esquema Ponzi, né? Que é um esquema parecido com a pirâmide Ponzi. É parecido, mas há uma diferença significativa. Primeiro é que ele tinha um fundo de investimento, as pessoas não estavam recrutando novos sócios para o negócio, colocou dinheiro dele e ele saiu girando dinheiro, ele estava tendo prejuízo no fundo e divulgava um balanço fraudulento. É muito diferente das pessoas saírem montando e captando o recurso. Há uma diferença significativa. Embora sejam crimes, as duas modalidades. Conduta bem parecida. Né? Agora, o problema no Brasil é a absoluta falta de coordenação para que esses crimes ocorram. Tem um estudo do FMI, isso de uns 2 anos atrás, que vem falando das pirâmides na América Latina e também no Caribe. E é justamente pela falta de regulação que, por exemplo, quando aconteceu a Telex Free, foi o PROCON que começou a entrar, aí o Ministério Público do Acre. Quer dizer, não há uma coordenação nacional para um crime desse tamanho, porque 6 bilhões... Só depois que o Ministério da Justiça pediu que a Polícia Federal investigasse. A Polícia Federal, quer dizer, falta uma coordenação para isso, porque o negócio não é pequeno. Como disse a Telex Free, ela girou 6 bilhões de reais, isso aí na prática, ele está fabricando dinheiro. O efeito econômico é basicamente o mesmo, está gerando inflação, porque é um dinheiro que não existe e as pessoas gerando. É um banco sem registro. É um banco, exatamente, está imprimindo dinheiro tal qual um banco sem poder. Está fabricando dinheiro como se fosse um banco central, um Estado. Não, é que o banco também pode emitir dinheiro na prática, porque ele emite título para fazer a circulação. Lastreado sob controle. Mas lastreado com base no Banco Central. Isso não tem regulação nenhuma. E essa falta de comando nacional chama atenção, porque esse caso da Prips tem lá 2 meses, mais de 200 mil pessoas já entraram e até agora ninguém conseguiu fechar o negócio, colocar o cara, parar pelo menos o negócio. Porque a questão toda é que se você para isso, e aí eu chamo a atenção. Eu lamento que a Telex Free não tenha quebrado antes da Justiça entrar, porque demorou, fez uma ação tardia, o dinheiro não vai ser recuperado, porque o dinheiro vai para os Estados Unidos e volta toda semana, com certeza o dinheiro não vai voltar. Então era melhor que a Telex Free quebrasse para pelo menos abrir o olho da população a respeito disso. Ia quebrar em questão de 1 mês. Para não parecer que há uma perseguição. Que há uma perseguição, está passando essa impressão. E mesmo assim, Pierre, você tem que observar, como também a pessoa que acha que entrar nesse tipo de negócio é vantajoso, que a reparação de dano depende da existência de patrimônio da empresa e dos sócios. E às vezes é muito difícil você identificar quem são os verdadeiros sócios, o que há por trás de um esquema desse tamanho, que 6 bilhões de reais não são 6 mil reais. 6 bilhões é muito dinheiro a pensar em reparar, e isso é uma visão, quem sabe, preliminar. Quem sabe um estudo aprofundado vai mostrar o tamanho do problema. Nesse mesmo sentido, tem uma pergunta de Dilma, acho que é o mesmo nome da nossa presidenta, lá de Camaragibe. Ela diz: vai haver ressarcimento para os novos divulgadores da Telex Free? Na semana em que entrei com um investimento de 3 mil reais, os bens da empresa foram bloqueados. É essa dificuldade que o senhor fala de... Já a questão de bloqueio de bens e de valores, de dinheiros, a quebra
até a extensão da responsabilidade da empresa também à pessoa dos sócios, isso é uma forma de procurar salvaguardar patrimônio que espero que seja suficiente para fazer com que as pessoas que entraram de boa fé no negócio possam ser ressarcidas no mínimo possível. No mercado financeiro, o Pierre bem sabe, há limites de crédito na poupança, eu acho que outro dia era R$60 mil, 70, que o governo federal garante que os investidores terão uma certa segurança em caso de quebra. A Telex Free foi bloqueado R$101 milhões, tem na conta. Mas isso é o que chegou na semana para pagar os divulgadores, porque o dinheiro vai para os Estados Unidos e volta. Mas quando chegou aqui, conseguiram bloquear 101 milhões, que com certeza não dá para pagar as pessoas, certo? Porque se tem tanta gente assim... Tem 1 milhão de pessoas, não dá, mas pelo menos que você consiga pagar num curto prazo, porque isso vai demorar anos ainda, mas pelo menos recuperar para aqueles que entraram agora, ela botou R$3 mil, consiga colocar, ressarcir R$1.000, R$1.500, acho que essa é a questão. E aí é interessante a gente ver que a decisão da juíza, essa liminar, onde ela proibiu a entrada de novos divulgadores e suspendesse o pagamento dos divulgadores já cadastrados, teve um caráter totalmente preventivo. Era tentar manter, garantir um patrimônio para que realmente o caso da senhora Dilma, ela possa recuperar esses R$3 mil dela. Foi a medida necessária para segurar pelo menos o que tem aí. Uma cautela. E o pior de tudo, se você for olhar nos meios de comunicação, estão deturpando isso, estão divulgando que a juíza fez isso porque não suportava ver o pobre ganhar dinheiro. Não. Porque é uma medida de proteção, uma medida de cautela, para evitar que o prejuízo se agravasse. Se agravasse, perfeitamente. Tem uma pergunta de Fábio Soares, que é da Vila Cardeal Silva. Todas as pirâmides, inevitavelmente, tendem a quebrar? Acho que é por isso, inclusive, que ela é uma pirâmide, né? Porque ela é um modelo insustentável. Se ela tiver no esquema de pirâmide, ela vai quebrar. Porque você... Dependendo do tamanho da pirâmide, que as pirâmides estão montando hoje é de 2 a 2. Você vem com 2 pessoas. Antigamente montava uma de 8. A de 8, em 7 rodadas, acabou a população mundial já, né? Então a de 2, ela demora mais um pouco. Mas ela vai quebrar porque ela não se sustenta. Chega um determinado momento que não entram novas pessoas. A Telex Free estava entrando, entrou 1 milhão de pessoas em março, mais ou menos, e depois não estava entrando novas pessoas, mas as próprias pessoas que já estavam, aí começavam a vender moto, vender carro, vender apartamento para colocar o dinheiro lá. Então ela realizar empréstimos consignados. Realizar empréstimo, ela estava entrando dentro da própria rede mesmo, não tinha gente entrando. Ela quebra. Agora, outras de marketing multinível ficam muito tempo, como eu disse, porque funcionam com uma espécie de clube, como é o caso da Herbalife, mas mesmo assim não é um bom negócio para entrar. Muitos perguntam, quando ligam para o PROCON, perguntam, quanto tempo vai durar esse negócio? A gente, infelizmente, não tem uma bola de cristal para dizer. Depende muito do poder de sedução daquela pirâmide. Mas aí a gente é muito indeterminado. Eu costumava dizer, Telex Free pode quebrar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Ninguém sabe. Na linha do que você falou, tem um e-mail de Kelly Cristina. E é curioso, ela diz, na minha opinião, não existe pirâmide financeira e se existir, quem entra sabe do risco que corre. O que não concordo é bloquear a atividade e deixar os divulgadores no prejuízo. Eu acho que aqui tem uma questão muito delicada. Parece jogo, não é? Mas eu acho que é uma questão delicada no sentido de... E se as pessoas assumem o risco e mesmo assim querem participar? Cabe ao Ministério Público, cabe aos órgãos de defesa do consumidor, de defesa da ordem financeira... Aos órgãos de regulação atuarem nesse para sentido? Esse tipo de atividade ilegal. Mas não é uma questão... eu queria ouvir Pierre também, de autonomia... É uma fraude, veja. Lógico, tem a questão que você está colocando, uma questão mais liberal, do tipo, as pessoas entram... Veja, mas primeiro a gente tem que partir do seguinte princípio. Todo dia sai um esperto e um otário de casa para negociar. E às vezes eles se encontram. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nem todo mundo que entra nesse esquema está sabendo. A grande maioria não sabe que isso é uma fraude. E cabe, veja, aí é o papel da imprensa que muito informar. Importante.
das universidades informarem que esse tipo de fraude, no caso que a gente tem tentado fazer, é isso. E cabe também aí o papel da regulação de mercado, porque o negócio é tão grave que, como eu disse, 6 bilhões de reais você girando num ano, você gira inflação. Você gera inflação sem saber. Quer dizer, isso é um crime econômico, realmente. Você está imprimindo dinheiro sem poder. Pô. Então é importante que as pessoas que entraram saibam que pessoas que não entraram estão sendo afetadas por isso também, né? Também estão sendo afetadas. Na medida em que essa circulação artificial de dinheiro que há Quando na a economia pirâmide afeta quebrar, todo mundo. a pessoa que vendeu a casa ou apartamento, contraiu o empréstimo, vai pagar como? Vai morar onde? É interesse coletivo. Cedo ou tarde, alguém vai levar prejuízo e muito. E as pessoas nem sempre estão atentas a esse tipo de coisa. Veja, o que é informação? Eu estudo isso há 15 anos. Pô. Então é diferente de uma pessoa que entrou agora. E a Telex Free mesmo, eu peguei o contrato, passei uns 3 dias vendo o contrato, fazendo conta para detectar que era uma pirâmide. Quer dizer, como é que uma pessoa que não tem o nível de formação na área vai detectar? Não é assim tão simples, né? Então, veja, aí cabe o papel do Estado, de regulação. É lógico, dentro de um papel mais liberal, eu sou liberal. Eu sempre acho que as pessoas têm que fazer o que querem. Mas tem um certo limite, que é o limite justamente da fraude financeira, que é você enganar as pessoas agindo na boa fé. E com certeza quem está montando uma pirâmide como essa, o cara sabe que isso é uma fraude, que ele está levando. As pessoas que estão entrando no começo, muitas delas também sabem. E digo mais, muita gente que participa sabe também que isso é, mas mesmo assim você não pode agir da boa fé das pessoas, dos pares, das pessoas que circulam no teu meio de convivência, como na igreja militar, para fazer esse tipo de fraude. Então, e tem um limite muito interessante, até que isso pode ser verificado no curso de investigação, que são as pessoas que lucram, que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão buscando, sabem que estão aplicando o golpe e atraindo pessoas novas. Essas pessoas podem também ser responsabilizadas por isso. Por má fé mesmo. Participar, a formação de quadrilha no mínimo. Veja só, se eu entrar na Telex Free... Eu só queria ouvir Só um adendo. Eu tive a oportunidade de ir para uma das reuniões da Telex Free, até para poder sentir como era esse ambiente, né? E assim, em nenhum momento, nessas palestras, nesses vídeos, eles mostram qualquer tipo de risco. É um negócio certo, você vai ganhar, e não vai ganhar pouco, vai ganhar muito. Quando você vai no banco e faz um investimento, tem aquele prospecto que ele diz, há risco, o risco é esse, aquele, e há um regulamento, né? Nesse caso, não. A gente já começa a palestra com a abertura linda, né? Que é a história lá de um divulgador, salvo me engano o nome é Pelé Reis, que ambulante, depois de 15 dias na empresa, quitou a casa e comprou a Ferrari dele. 15 dias. 15 dias. A gente tem a pergunta de Matheus Moreira, mandou por e-mail, a gente já respondeu, na verdade. O esquema de pirâmide é falho ou tende a entrar em colapso por natureza? A gente já falou, é fraude, não se sustenta, tem que ter a população mundial toda participando e ainda assim ele quebra, né? Vanderlei dos Prazeres também, uma pergunta que a gente já respondeu. Há alguma chance dessas empresas serem seguras? Se elas funcionam dessa forma, a gente já explicou aqui. Não, segura, né? não. Se fossem seguras, acho que todo mundo investiria, né? Inclusive os grandes magnatas do mercado financeiro. Assunção do Curado diz, para que seja comprovada de que se trata de uma pirâmide, por que não impedir a entrada de pessoas e manter a empresa aberta para que se verifique de que forma ganha dinheiro? É isso que a Justiça está tentando fazer, né? Não, a Justiça bloqueou. Eu ainda acho que o melhor... É deixar quebrar. Deixar quebrar. Veja, nesse caso específico da Telex Free, ela ia quebrar em um mês, porque ela já estava inventando uma história de que não podia fazer remuneração semanal por conta do imposto de renda, não tinha nada daquilo. Na verdade, ela já estava começando a entrar em colapso. Do ponto de vista didático, era isso. A entrada de dinheiro não estava cobrindo a saída. Não estava cobrindo a saída. Então, só que o que acontece... É o que leva ao colapso, né? Só que o que acontece agora é que passou uma imagem, como a intervenção judicial foi muito tardia, passou a imagem de que está uma perseguição. E veja, e aí uma coisa importante que eu tinha colocado, que era justamente das pessoas. Veja, se eu entro na Telex Free, ou na Bebum, ou nessas outras aí qualquer, eu realmente estou cometendo um crime ao convocar novas pessoas. Mas a grande maioria realmente não sabe
veja, do que está se tratando. A gente está aqui discutindo. Isso é um tema novo aqui no Brasil, porque a gente não tem uma história de... Hoje tem umas 30 aí no mercado, circulando, um negócio maluco, dentro das universidades. Tinha um aluno de economia, o cara veio falar, professor, estou aqui, é sustentável. Eu digo, meu amigo, você devia ser jubilado por justa causa, porque você é aluno de economia, você sabe fazer conta, pelo amor de Deus. Como é que você vai dizer que um negócio desse é sustentável? E recrutando novas pessoas, colocando a família, colocando a mãe e o pai. Eu digo, rapaz, que loucura um negócio desse. A sedução do lucro. Existem várias também pirâmides aí a níveis de grupos fechados, essas não duram muito, mas rende e causa prejuízo, né, A gente vai fazer outro intervalo e no último bloco a gente volta a trazer as perguntas do público e a gente chama novamente o público a participar desse programa. A gente quer que você participe pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje é pirâmides financeiras. Tem várias perguntas que chegaram aqui que a gente já respondeu. Eu queria só fazer o registro das pessoas que participaram. Por exemplo, Sidney, de Águas Compridas. O que as empresas ganham com esse esquema? Muito dinheiro. Helder, da Boa Vista. As pessoas que entram nesse esquema de pirâmides têm complexo de faraó. Eu não digo nem as empresas. Eu digo quem montou o esquema ganha muito dinheiro, porque cedo ou tarde a empresa quebra. Ele diz que tem um complexo de faraó, são muito gananciosos sem se preocuparem com a legalidade. Bem interessante. Gilvan Chagas, vocês têm como provar que a Telex Free é ilegal? Ela está sendo investigada pelos órgãos competentes, inclusive a Polícia Federal. Aí a gente chega numa pergunta que acho que ela interessante, de José Pedro do Cordeiro. É mais fácil ganhar com marketing multinível ou na Loteria Federal? No marketing multinível, lógico, não é mais fácil, porque você entra no começo, você vai começar a ganhar recrutando novas pessoas. Agora, vai trabalhar, estudar, que dá mais futuro. Mais lógico. Aí tem uma pergunta de Edgar Leonardo, que mandou por e-mail. Esquemas de pirâmide e marketing multinível não são novidade. Porém, como vocês analisam o surgimento de tantos golpes no mesmo momento aqui no Brasil? Que fatores da nossa realidade atual favorecem o surgimento desses golpes? Por que é que nos últimos meses ou no último ano surgiram tantos? Assim? Tem algum fator, alguma porta que está aberta? O sucesso da Telex Free. Esse, do ponto de vista de novos entrantes. Isso aí acabou, na verdade, surgindo a Bebum, e aí todo mundo dizia, não, a Bebum não vai quebrar, porque a Telex Free até hoje está pagando. Então, o sucesso, entre aspas, né, na verdade, a Telex Free fez com que surgissem outras pirâmides. Lógico que o sucesso da Telex Free agiu em função da falta de regulação centralizada do governo. Uma oportunidade, né, que outras pessoas também criam esquemas semelhantes, que se a gente for ver, Bebum, Telex Free, é tudo, tem o mesmo esqueleto, só muda a fachada, né? Mas eu pergunto, o fato da Telex Free ter surgido, sei lá, em 2012, é por alguma brecha, por alguma mudança na legislação? Não é oportunidade. Eles estudam a legislação, estudam onde pode operar, a resposta do próprio Estado, digo o Estado, o Brasil, em conter certo tipo de fraude e também, mais ainda, a disposição das pessoas em não procurar a informação correta e almejar muitas vezes o lucro fácil e indevido. Perfeito. Porque nessa loteria, quando você joga, quando você entra no começo, como o Pierre bem falou, no começo você vai ganhar, até determinado momento que as pessoas que estão entrando na base estão cada vez correndo o risco de perder mais rápido ou mais. Cedo ou tarde, quase todo mundo que entrou perdeu. Alguns vão sair com saldo positivo, mas muita gente vai perder e perder muito. E quando perder muito, a calamidade é muito grande, porque gente vai ficar sem casa, gente vai ficar devendo ao mercado financeiro clássico, gente vai ficar sem carro e vai reclamar, dizer que o Estado não as protegeu. Vai demandar muito do esforço do Estado mesmo, de assistência, a justiça vai ficar sobrecarregada também. Vai sobrecarregar, as pessoas vão ficar revoltadas quando
é o mínimo que a gente pode imaginar, e daí os meios de comunicação têm seu papel importante, de conscientizar as pessoas de que não existe lucro fácil. Existe trabalho, estude, trabalhe, vá arrumar uma forma de ganhar o seu dinheiro decentemente, que você não vai ter lucros exorbitantes, mas também não vai perder, não vai cair em golpe. É interessante, né? Antes da Telex Free, a gente teve aí o Avestruz Master. Antes do Avestruz Master, a gente teve a Fazendas Reunidas Boi Gordo. E ela foi criada num momento oportuno, onde na televisão estava se passando uma novela onde era o Rei do Gado, contando a história de quê? Um fazendeiro que com um boi ficou rico. E poderoso e tudo mais. Poderoso. Então, eles aproveitam aquele momento e cada um dá o seu toque, né, especial. No caso da Telex Free foi utilizar uma empresa americana para criar uma ideia de sustentabilidade, que não seria uma empresa nacional, seria uma empresa americana que estaria investindo no Brasil. Nesse sentido, é importante a gente fazer essa ressalta. Há pessoas ligando para o programa da gente, e com razão ligando, perguntando por que a Telex Free não está aqui, ou as outras empresas. Elas não se habilitam a participar, a gente buscou o contato com essas empresas e a situação é muito delicada, eu imagino que elas não queiram dar as caras para discutir aqui. Mas a gente chamou e a gente permanece no ar o nosso convite para que os representantes dessas empresas, os responsáveis legais por essas empresas, venham aqui discutir com as pessoas que a gente convidou esse tema. Esse espaço é público e está aberto a elas. E uma coisa muito importante é que com a investigação dos órgãos e a atuação da justiça, elas têm a oportunidade de provar que elas operam de forma decente no mercado. Quando tivemos a reunião lá no PROCON com os representantes da Telex Free, eles disseram que entre as ações que eles pretendiam fazer era uma auditoria para mostrar um parecer onde mostraria a sustentabilidade do negócio. Ótimo, traga esse parecer que a gente vai analisar. Até hoje não recebemos. Tem uma pergunta de Gedilson, do bairro do Ibura. Como o governo federal deixou a Telex Free entrar no Brasil se é ilegal? A empresa não paga impostos à União. Pelo que eu entendi, ela faz um negócio diferente lá nos Estados Unidos, não é isso? Raimundo, só para você ter uma ideia, a Telex Free aqui no Brasil, que é uma empresa chamada Impactos, ela é uma microempresa. Não é ME, não tem nada disso. Nos Estados Unidos ele não funcionava nesse esquema de marketing multinível. Era uma empresa de voz sobre IP pequena, funcionava numa sala em um edifício, aí importaram a ideia, como o Claudio disse, ele funciona na base de uma ideia, né? E aí importaram a ideia dentro dessa Impactos, que é a empresa microempresa. E vale salientar outra coisa, que tem relação com o que você perguntou antes. O mesmo dono da Telex Free, que agora está sendo acusado de ser o golpista, chefe da história, ele tentou fazer um ano antes, no mesmo esquema, era uma outra empresa, Disque Rápido, alguma coisa assim, tentou montar aí não pegou. Esse da Telex Free, eu acho que, primeiro, o ponto era a questão de ganhar dinheiro com a internet, isso é fácil de vender essa ideia, e o segundo, ele achou o ponto ótimo de pagamento, que era 242% ao ano de remuneração, e isso passava ao mesmo tempo uma ideia de sustentabilidade e passava ao mesmo tempo uma ideia de que está ganhando muito dinheiro. Então, eu acho que ele achou, e aí pronto, a Telex Free fez esse sucesso todo, digamos assim, entre as pessoas aqui no Brasil. Kleber Adriano, ele mandou um e-mail para a gente. Por que o Ministério Público não observa como funciona a Telex Free nos demais países e estuda bem a prática do multinível antes de comparar esquema pirâmide dessa nossa defasada Constituição? Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso. A Constituição brasileira com a atividade do Telex Free. O Ministério Público do Acre talvez tenha a solução para essa questão, como o Ministério Público Federal, quem sabe. Não é? E desconheço a Telex Free, até porque no próprio site oficial da Telex Free coloca que o James Merrill, né, que seria... Eles apresentam ele como um guru das finanças. Tudo é voltado ao Brasil, porque ele diz que acredita no potencial brasileiro. Eu, sinceramente, não vejo o golpe semelhante ao da Telex Free em outros países. A Telex Free não está em outros países. Então, ele usou o Brasil porque
teve a oportunidade. O ambiente propício para nascer, crescer e se desenvolver. Você conhece a atividade da Telex Free como empresa de grande relevância nos Estados Unidos? Não, de jeito nenhum. Agora ela... Nem o cidadão é um guru das De nada lá, né? Na verdade, ela estava tentando entrar na Rússia com um esquema de máfia, em Portugal e tal, mas ela não conseguiu se desenvolver. Na verdade, a base de tudo isso é a falta de educação. A ingenuidade. Perfeito. Quando você vê um país que os presos conseguem convencer você que você ganhou um prêmio em um programa de TV, aí é necessário você depositar um dinheiro para receber o prêmio? Que é uma modalidade de crime que ocorre Só com estelionato. Se você vê a Telex Free, essas empresas que montam esse tipo de estratégia, elas vendem algo para você na esperança de que você entra objetivando ganhar lucro. Por quê? Porque a fantasia, a história é tão bonita que você se convence que você vai sair dali milionário. É como a própria publicidade dele. A publicidade é essa, a forma de atrair. Consiga seus sonhos. Seus sonhos vão se realizar. A publicidade atrai. Aí bota uma Ferrari, bota um iate, bota uma mansão. E isso aí é aquela política, infelizmente, que tem na concepção do brasileiro. Dinheiro fácil, dinheiro rápido, eu vou ser feliz dessa forma. Vou partir na vantagem. Quem suspeita que determinado negócio ou determinada proposta funciona como uma pirâmide, tem um canal para denúncia? Qual seria a instituição ideal para receber, para acolher essa denúncia e para fazer essa investigação? É o PROCON, é o Ministério Público, é a polícia? Todos eles, inclusive. Quanto mais a pessoa procurar reclamar no PROCON, reclamar o Ministério Público, reclamar a polícia, vai começar a fazer com que comecem a prestar atenção e comecem a abrir procedimentos em relação a esse tipo de empresa. Uhum. E quem sabe até ao mercado, a Comissão de Valores Imobiliários, ao Banco Central, tem que chamar a atenção do Ministério da Justiça, que se moveu, que começou a ver. Por quê? Se a regulação como um todo não funcionar, isso vai acabar se desenvolver, a febre pegou. O que Pierre deixou claro no começo, talvez se ela tivesse quebrado antes da intervenção da Justiça, teria o caráter pedagógico para inibir o crescimento de outras tantas. Não é? Joaldo, do Cabo de Santo Agostinho, se queixa também de uma certa intervenção tardia, né? Porque as autoridades só tomam providência quando o negócio já está desenvolvido. Isso prejudica milhares de divulgadores. Houve um certo atraso na atuação? Muito atraso. Veja, isso aí, em janeiro, descobriu-se que tratava-se de uma pirâmide. A Secretaria de Desenvolvimento de Comércio Exterior, acho, foi o Ministério da Economia, na verdade, divulgou uma nota, a Secretaria da Fazenda, divulgou uma nota dizendo que se tratava de uma fraude. E mesmo assim as pessoas continuaram entrando. Mas essa falta de coordenação chama atenção. Agora, veja, também sejamos justos. A pessoa só entra se quiser, ninguém entra obrigado. Né? Então, quer dizer, como a pessoa só entra se quiser, ela também é partícipe disso. Ou com ingenuidade, que é a grande maioria, ou então ela entra na expectativa de ganhar dinheiro fácil, sabendo que é uma pirâmide, e colocando outras pessoas com essa promessa de lucro fácil. Quer dizer, não tem, ou é ingênuo, ou está ali com uma ideia de má fé mesmo. De má fé. Então, mas as pessoas só entram porque querem, né? Você vai reclamar no PROCON se você está dentro do negócio. Se você está começando a sentir prejudicado. Exatamente. Você não pode reclamar se você realmente... Se o cara vier me oferecer a Telex Free, eu posso até denunciar, não acertei contas e tal. Mas eu não fui prejudicado. Só sou prejudicado se eu realmente participo. Só quando eu perco alguma coisa que eu vou realmente procurar. Essa é a lógica brasileira, né? Existe a possibilidade de haver alguma espécie de vínculo empregatício, de algum vínculo entre a empresa matriz, a Telex Free, você até falou no nome dela. Impactos com Y, né? Impactos. Com esses diversos divulgadores? Bom, do ponto de vista legal, eu não sei, eu acredito... Veja, ela pagou o imposto de renda das pessoas. Isso aí, as pessoas, eles recolheram o imposto de renda. Eu não sei, eu não sou advogado, né? Eles podem falar melhor se realmente... Mas eu acho difícil, até porque não vai sobrar nada para pagar ninguém, né? Que se parece muito como um representante comercial, ela traveste o contrato dessa forma, eu não cheguei a ver, não é, Cláudio? Perfeito. Que você faz a divulgação e você receberia comissões elevadíssimas pela venda dos produtos, a atração das pessoas para que formem a base, e assim você contribuía para o aumento do patrimônio da organização e assim levaria sobre o seu pedaço.
seria parecido como um representante comercial de pneus, por exemplo. Você vende e recebe sua comissão. Entendi. Mas Só que a comissão dela é altíssima. Então isso não se Não configura seria como uma relação de clássica, empregado e empregador. uma relação Perfeito. clássica trabalhista. Estaria mais numa relação realmente, junto com a empresa, a gente entende como uma relação de consumo, porque a gente tem os 3 elementos. Temos os divulgadores, que seriam os consumidores. Que entram através do contrato de adesão. Perfeito. Que é o que temos descaracteriza a a coisa. empresa, que é fornecedora, e temos os pacotes, né, o AD Central e o AD Family, como um produto. Que é o produto ficção. E aí formaria aí uma relação de consumo. Herbert Yamuri, por e-mail, ele Muito também se interessante essa análise. queixa de uma falta de integração, falta de unidade dos poderes que estão atuando nessa questão, né? Às vezes parece que os poderes reguladores e fiscalizadores estão atuando separadamente. Falta uma integração maior no sentido de enfrentar esse problema das pirâmides e esses específicos que a gente citou. Pode até faltar, como falta em tudo, como comercializam botijão de gás de forma ilegal. É um mercado extremamente regulado e há a quebra da legalidade por conta do comércio ilegal. A grande arma contra isso seria a conscientização da população, a população evitar certas práticas comerciais, que mesmo havendo coordenação de todos os órgãos, havendo grandes filtros e um controle, aí daqui a pouco diriam que o mercado brasileiro é um mercado extremamente algemado, não consegue deixar a livre iniciativa crescer. Não é bem assim. Eu acho que esse mercado aqui é um mercado solto, é um mercado que a livre iniciativa cresce demais, cresce até o que não deve. Mas, basicamente, esse tipo de organização nasce e cresce baseado na ingenuidade das pessoas. A gente chegaram várias perguntas e vários comentários, a gente não vai poder ler todos. Tem um bem indignado, que é o de Erickson Lopes, e eu queria ler aqui. Por que seria crime pagar bem? O multinível está sendo ameaçado por esses que alegam nos proteger de todas essas empresas que dizem ser pirâmides financeiras. Eu não quero que vocês interfiram no que eu faço com o meu dinheiro. Cai um pouco naquele tópico que a gente falou de até onde você pode contribuir com um negócio que pode quebrar a economia inteira, não é isso? E levar tantas e tantas pessoas a prejuízo. Não quero que interfira no momento que eu estou ganhando, mas no momento em que ter um prejuízo, aí quer que o poder público interfira. Várias outras perguntas, que o tempo da gente já acabou. Gilvan Chagas pergunta sobre os valores de impostos que são recolhidos por essas empresas. É possível verificar quanto essas empresas recolheram de imposto? Assim, a Telex Free emitiu um boleto de alguma coisa em torno de 55 milhões de reais para um mês aí de imposto. Eles pagaram imposto, eles estão formais, mas nada disso justifica a montagem desse esquema de pirâmide. Isso, na verdade, é só uma maquiagem que se faz do ponto de vista legal para fazer uma fraude financeira. É basicamente isso. Para evitar, inclusive, que chame a atenção. Foi interessante porque na liminar da Justiça do Acre, a juíza observou que o pagamento de imposto não foi sob venda de produto de tecnologia VoIP. Foi sob adesão de novos divulgadores. Então, que empresa é essa que diz vender tecnologia VoIP, mas que pagou imposto somente referente à adesão? Ou seja, vender participações. Mascarado nesse pagamento de imposto, pode haver uma alta sonegação em relação a outros produtos que ela não informa quanto vendeu, não é isso? Não informa quanto vendeu porque não vendeu nada. A verdade é essa. Só aderiram novas pessoas. Eles venderam, só para você ter uma ideia da Telex Free, eles venderam no mês de fevereiro 1,5 milhão de minutos de VoIP. Isso dá mais ou menos vamos dizer, na melhor das hipóteses, 300 mil reais de faturamento do produto. Eles distribuíram aos divulgadores, só nesse mês, 240 milhões de reais, 800 vezes o que tinha vendido o produto. Eles distribuíram de propaganda para ficar fazendo aqueles anúncios nos classificados que ninguém lê, mais do que a Casas Bahia pagou de propaganda, e a Casas Bahia é o maior anunciante do Brasil. Veja só como é a coisa. Gente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês.
Reforço aqui o nosso convite para os representantes das empresas virem aqui ao vivo, participar do programa, defender suas empresas. Esse espaço está aberto para a gente debater. Essa aqui é a TV pública e a gente pode fazer isso e tem a possibilidade de fazer isso. O Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado pela participação, por todas essas perguntas e esses comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo programa.